E um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje a gente tem um tapete com combinações de cores diferentes. Eu tenho essa cor aqui, vermelho e cru, e tem outra cor para mostrar para você. Já estou aqui apresentando a minha etiqueta da M2 Personal Laser. Essa é uma etiqueta de camurça na cor salmão. Olha só que maravilhosa aqui essa etiqueta, gente, perfeita. Eu vou deixar o contato para vocês aqui na descrição do vídeo. E esse é o meu tapete montagem. Por que que eu dei o nome de tapete montagem? Porque é literalmente uma montagem de carreiras, que funciona como um quebra-cabeça, aonde você pode trabalhar essa versão assim, que eu estou mostrando aqui para você, com duas cores, fazendo aqui combinação entre duas cores. Você pode até inverter aqui as cores também, que vai dar outra visão do tapete, vai se transformar novamente, só mudando de cor. E eu vou mostrar isso para você. Fiz outro modelo em degradê de cores e eu vou aqui mostrar todos os detalhes do outro que eu fiz 2 tapetes nesse mesmo modelo. E o outro eu trabalhei um degradê de cores. Olha só que sensacional aqui esse acabamento desse modelinho. Todo feito no barbante número 6, ficou com as medidas de 84 centímetros por 54, tendo um peso total de 480 gramas. Temos aqui 480 gramas de barbante número 6 aqui da Barbante Crochética. E a quantidade de material de cada cor que eu gastei para fazer essa versão em duas cores foi 330 gramas na cor vermelho, 330 gramas. Na cor cru, foi 150 gramas na cor cru, para fazer aqui esse modelinho do nosso tapete nas duas cores, feito em duas cores. E agora eu vou mostrar para você a versão em degradê, como que fica aqui esse modelinho. E como eu sei que vocês aqui do canal adoram as versões super coloridas e também vocês gostam bastante da cor verde, quem não gosta, né? Verde é natureza, verde é vida, verde é folha. Enfim, eu também adoro as combinações de verde, por isso que eu vivo fazendo, porque vende bastante, está vendendo muito mesmo os tapetes aí verde, né, na cor verde, enfim, qualquer combinação de cor que você faz. Aí, usando os tons de verde, vai vender bastante. E esse daqui eu trabalhei nas cores verde clover, esse aqui do bico é o verde clover, da Barbante Crochética. Temos aqui essa cor mais clara, é o verde abacate, esse mais escuro é o verde musgo, isso mesmo, verde musgo. E se você gostou aqui dessas cores, gostou do resultado desses materiais, a Barbante Crochética, ela tem promoção de materiais todos os meses. Então, você pode entrar em contato com a Barbante Crochética e tirar todas as suas dúvidas. Você vai receber os encartes das promoções que está rolando nesse mês, porque todo mês tem promoção de materiais. E na compra de qualquer kit da promoção da Barbante Crochética, você vai ganhar um super brinde, deixando o hashtag Pitula, dizendo que veio através aqui do meu canal. Você vai ganhar um super brinde da Barbante Crochética. E corre, que ainda dá tempo de você aproveitar todas as promoções para você fazer aí um ótimo estoque de materiais. E compre verde. Verde vende bastante. Eu amei esse tom aqui, que é o verde clover, porque eu ainda não tinha trabalhado com essa cor verde clover e eu conheci na Barbante Crochética. E simbora uma videoaula. Vamos iniciar pelo nosso square. Esse é o square básico, que eu vou deixar a aula disponível para você aqui no primeiro comentário fixado. Então, aqui no primeiro comentário fixado, você vai assistir a nossa aula desse quadrinho aqui, que é o nosso square básico. E volte aqui comigo para a gente continuar a repetição do nosso tapete. O link está aqui para você no primeiro comentário fixado do canal.
E aí, você faz todo esse quadrinho aqui completo e volte aqui comigo pra gente dar continuidade à nossa aula. Esse é o square básico. E assim, vamos lá continuar aqui a repetição, depois do square pronto, nosso quadrinho aqui pronto. Bem certinho mesmo, a nossa florzinha aqui, o nosso início. Vou dar aqui 2 laçadas do meu fio, da minha próxima cor. Vou usar aqui um tom de verde. Vou entrar no próximo intervalinho aqui, depois do canto. Vou passar o nosso leque do canto e vou aqui para o próximo intervalo. Então, eu puxo uma laçada, fiquei com 3, puxo novamente, tiro 2, puxo novamente e tiro mais 2. E assim, fiquei com o meu primeiro ponto alto falso aqui. Essa é a sobra para o arremate. Agora, eu vou colocar mais 2 pontos aqui e a gente vai fazer outra repetição de outra carreira apenas de ponto bloquinho. Então, eu faço aqui uma correntinha e sempre vou colocar em todos os intervalos aqui, a gente vai colocar 3 pontos altos, uma correntinha e vamos seguindo colocando 3 pontos altos aqui em todos os espaços de uma correntinha e colocando uma correntinha de intervalo. Aqui nos cantos, a gente vai colocar o nosso leque. Então, são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Fazendo assim, o nosso canto aqui do quadrinho. E sempre vamos continuar a repetição com uma correntinha de intervalo. E vamos lá, fazendo aqui toda a nossa primeira carreira aqui do nosso quadrinho. É só a gente continuar a repetição, vamos ficar com 3 bloquinhos aqui entre os cantos, vamos ficar com 3 bloquinhos entre os nossos leques dos cantos. E assim, vamos lá, finalizar a carreira e eu já te mostro. E aqui, vamos finalizar a nossa primeira carreira. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, lá no meu pontinho inicial. Fecho aqui, finalizando a nossa primeira carreira. Os nossos 4 cantos aqui, os nossos leques com os 3 bloquinhos aqui entre os nossos cantos. Agora, a gente vai fazer mais 3 carreiras exatamente iguais. O que vai mudar é a quantidade de bloquinhos aqui entre os cantos. E assim, a gente vai ficar com um total de 4 carreiras aqui em toda a nossa base do quadrinho inicial. Aqui, a gente fez a primeira, a gente vai fazer mais 3 carreiras exatamente iguais. E aqui, eu vou subir o total de 4 correntinhas, ó, para a minha segunda carreira, 4 correntinhas, vou para o próximo intervalo e vou fazer aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Enfim, a gente vai fazer mais 3 carreiras, vai ficar um total de 4 e eu já te mostro. Trabalhei o total de 4 carreiras, como eu disse para você, somente aqui em repetição do ponto bloquinho, 3 pontos altos no intervalo da correntinha, com uma correntinha de intervalo, fazendo aqui os nossos cantos. E assim, na nossa quarta carreira, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta carreira, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos aqui entre os cantos. 6 bloquinhos entre os cantos aqui na nossa quarta carreira. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio. Cortei aqui o meu fio. Agora, vamos pegar uma cor mais clara. Peguei aqui uma cor mais clara. Agora, eu vou dar aqui 2 laçadas, assim, no meu fio. Vou entrar aqui dentro do canto e, ó, busco uma laçada. Estou com 3, busco mais uma vez, tiro 2 e busco novamente, tiro mais 2. E assim, fiquei com um ponto alto aqui no canto. Faço uma correntinha, essa sobra é para o arremate e vou para o próximo intervalo aqui
e vamos trabalhar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faz uma correntinha e vamos lá fazendo os nossos bloquinhos de 3 pontos altos até a gente chegar na mesma direção aqui, ó, no alinhamento, até chegar nesse terceiro leque, que aqui a gente está nesse, a gente vai fazer o segundo totalmente completo, e aqui no terceiro leque do nosso quadrinho, eu volto com você, porque aqui a gente já vai voltar a nossa carreira, a gente não vai fazer a carreira completa, a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta. Então, vamos lá completar a repetição aqui, apenas de um lado, da metade do nosso quadrinho, ok? Então, vamos lá. E aqui, como eu falei para você, eu fiz apenas na metade, ó. Se a gente dobrar ao meio, é aqui a metade do nosso quadrinho. Eu fiz apenas uma ponta, ó. A gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos aqui e temos o nosso leque aqui na ponta. 7 bloquinhos do outro lado, fiz uma correntinha e coloquei aqui o meu ponto alto lá no leque, igual a gente fez aqui deste lado. Agora, a gente vai subir 4 correntinhas. 4 correntinhas, vamos virar o nosso trabalho e vamos vir aqui no nosso intervalo, no próximo intervalo, e vou fazer aqui 3 pontos altos. E assim, a gente vai fazer a repetição do mesmo jeito até chegar lá no nosso início. Então, vamos lá, só colocando os 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Vamos lá, colocando até a gente chegar aqui do outro lado, ok? E aqui, na minha segunda carreira, como eu disse para você, a mesma repetição. Fiquei com um total de 7 bloquinhos aqui, ó. 7 bloquinhos, o nosso canto. 7 bloquinhos novamente. E aqui no final, faço uma correntinha e vou aqui dentro do intervalo lá do início e faço apenas um ponto alto. Assim, dessa forma. Agora, eu faço novamente para voltar o total de 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E viro o meu trabalho. E a gente não trabalha aqui nesse intervalo. Eu vou para o próximo espaçozinho, pra gente fazer a nossa terceira carreira aqui. E é só continuar a mesma repetição aqui na nossa terceira carreira. Só continuar com os bloquinhos de 3 pontos altos e fazendo aqui apenas a metade do nosso quadrinho, apenas uma ponta. E depois, eu volto com você. Completei aqui a nossa repetição da terceira carreira e, novamente, a gente está com um total de 7 bloquinhos aqui, sem aumentos, apenas 7 bloquinhos até o final. E aqui no final, uma correntinha e faço um ponto alto, abraçando lá as nossas correntinhas anteriores. E agora, a gente vai subir 4 correntinhas novamente, para fazer a nossa quarta carreira, vira o trabalho, viramos o trabalho, e vamos continuar aqui a repetição da nossa quarta carreira, exatamente igual. Então, vamos lá, fazer a quarta carreira aqui, exatamente igual às anteriores. E aqui, na quarta carreira, novamente 7 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 bloquinhos aqui, dos dois lados, entre os nossos, o nosso leque, na verdade. O nosso leque que está aqui sozinho na pontinha. Agora, aqui no final, faço uma correntinha e faço um ponto alto, abraçando aqui as correntinhas anteriores. E agora, aqui, eu vou cortar o meu fio, aqui nessa parte a gente corta o nosso fio. Cortei lá o meu fio. Agora, a gente vai fazer tudo que a gente fez desse lado, as nossas 4 carreiras, ó.
Uma, duas, três, quatro. As 4 carreiras que a gente fez aqui desse lado, a gente vai fazer do outro lado. Exatamente igual. Então, eu viro o meu trabalho, veja que a posição que eu fiz o outro lado, a outra ponta, e a gente vai fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Então, vou dar 2 laçadas aqui no meu fio, dou 2 laçadas, vou entrar aqui no meu cantinho, ó, entro aqui no meu cantinho, ó, pesco uma laçada, fico com 3, pesco novamente, tiro 2, pesco novamente e tiro mais 2. Faço uma correntinha, laço, e agora, aqui do outro lado, a gente vai fazer as mesmas 4 carreiras, do mesmo jeito que eu ensinei aqui, toda essa ponta, todo esse alongamento aqui desta parte, a gente vai fazer aqui do outro lado. Então, vamos lá. Trabalhei do outro lado, a mesma repetição que a gente fez de um lado, ó, e eu cortei o fio aqui, do mesmo jeito, carreira de ida e volta, o total de 7 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bloquinhos aqui, de uma ponta, e na outra ponta também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui o nosso leque. Agora, a gente vai fazer mais uma ponta dessa de cada lado. Então, eu vou virar o trabalho, também vou fazer do mesmo jeito que a gente fez nas partes anteriores. Vou dar 2 laçadas assim na minha agulha, vou aqui na minha ponta, ó, aonde a gente tinha cortado o nosso fio, é como se a gente fosse continuar aqui a mesma repetição. Então, eu entro aqui no espaço, fiquei com 3 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2, e assim fiz aqui o meu ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, laço, e vou fazer aqui com essa cor mais escura, o total de 4 carreiras, novamente, igual a gente fez a repetição aqui dessas carreiras anteriores, vai ser totalmente igual. E a gente vai fazer o total de 4 carreiras, perdão, 4 carreiras, ida e volta aqui, do mesmo jeito que a gente fez essa ponta aqui. Aí, a gente vai fazer o total de 4 carreiras novamente, do mesmo jeito que a gente fez essa ponta. E aqui do outro lado, a gente vai fazer 4 carreiras também, na cor mais escura, ok? Completei as minhas 4 carreiras com os nossos 7 bloquinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos aqui de cada lado, temos o nosso leque, aqui o total de 4 carreiras, cortei o meu fio, e depois a gente fez novamente do outro lado aqui, o total de 4 carreiras exatamente iguais. Aqui, cortei o meu fio e também fiz o meu arremate. Assim, dos 2 lados aqui, fizemos as nossas 2 pontas, os 2 alongamentos aqui, dividindo a nossa parte aqui do meio do nosso quadrinho. São 2 pontas exatamente iguais, mesma repetição das carreiras anteriores. Agora, a gente vai começar a fazer aqui a nossa parte oval do nosso modelo. Então, vou pegar aqui a minha cor mais clara, novamente. Lembrando, se você quiser, você pode trabalhar esse modelo aqui em 2 cores, se você quiser. Pode colorir todas essas carreiras da forma que você achar melhor. E aqui, agora, no nosso canto, a gente vai fazer a diminuição de toda essa parte aqui da lateral do canto. Então, eu vou começar no mesmo lugar onde a gente já estava fazendo os nossos inícios aqui de carreiras, do mesmo jeito. Então, vou dar 2 laçadas aqui no meu fio, 2 laçadas, vou entrar aqui no canto e busco uma laçada, fico com 3, busco, tiro 2 e busco e tiro 2 novamente. Assim, a gente ficou com o nosso ponto alto. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar os bloquinhos aqui
apenas os nossos 7 bloquinhos. Vamos fazer a repetição de 7 bloquinhos aqui, porque a gente vai trabalhar cada canto separado. E assim, vamos fazer a repetição de 7 bloquinhos para a gente começar a diminuir aqui todos os 4 cantos. Vamos lá, 7 bloquinhos e eu já te mostro. E aqui, completei a repetição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o total de 7 bloquinhos. Aqui, faço uma correntinha apenas e vou aqui no meu leque do canto e vou fazer apenas um ponto alto. E agora, eu subo 4 correntinhas, vou virar o trabalho e vou voltar aqui na repetição, do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Só que agora, a gente não tá fazendo os nossos leques. Agora, eu vou voltar aqui no próximo intervalo e a gente vai fazer o bloquinho aqui, a repetição dos bloquinhos até o final. Então, vou lá, 3 pontos altos, uma correntinha, até chegar aqui no final dessa repetição, que vai ser até aqui. Então, a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 bloquinhos aqui até o final. O total de 6 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha, dou a laçada e a gente vai fazer um ponto alto, abraçando aqui lá o nosso intervalo. Fica assim, dessa forma. Agora, novamente, 4 correntinhas e viro o trabalho. E agora, nessa terceira carreira, a gente vai ficar com um total de 5 bloquinhos. Enfim, a gente vai trabalhar a carreira de ida e volta. A cada carreira vai reduzir aqui a quantidade de um bloquinho. E a gente vai trabalhar até ficar com apenas um bloquinho aqui. Então, agora, nessa terceira carreira, a gente vai ficar com 5. Depois, a gente fica com 4, 3, 2 e 1. E assim por diante. Até ficarmos com apenas um bloquinho aqui na nossa repetição. Sempre indo e voltando. E sempre vai diminuir um bloquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no final, uma correntinha e vou no intervalo e faço um ponto alto. Novamente, 4 correntinhas, viro o trabalho e vou lá para o intervalo. E assim, nesta carreira, a gente vai ficar com um total de 4 bloquinhos. Sempre carreira de ida e volta, e sempre vai diminuir aqui um bloquinho, até a gente ficar com um total de um bloquinho apenas. Sempre vai diminuir, sempre fazendo carreira de ida e volta, até o nosso último intervalo de uma correntinha aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, ok? Agora, chegando no final, apenas uma correntinha e faço um ponto alto lá no nosso intervalo que a gente fez para virar. Novamente, faço 4 correntinhas, viro, e agora eu vou ficar com 3 bloquinhos. Só carreira de ida e volta, aqui, arredondando o nosso canto, fazendo o canto, na verdade. E a gente vai só diminuindo a quantidade de bloquinho. Agora, estou com um total de 3, ó. 3 bloquinhos, uma correntinha e faço um ponto alto aqui no intervalo do canto. Para virar, subimos para a próxima carreira com 4 correntinhas. 4 correntinhas, viro o trabalho. E aqui, no intervalo, vou trabalhar o meu bloquinho novamente. E nessa penúltima carreira,
apenas 2 bloquinhos. Apenas 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui no final, uma correntinha e faço um ponto alto lá no espaçozinho. Agora, faço 4 correntinhas, viro o trabalho e aqui vou fazer a minha última carreira do canto. Aqui dentro, coloco no intervalo da correntinha 3 pontos altos, faço uma correntinha e aqui faço o meu último ponto alto. Agora, a gente já pode cortar o fio. E dessa forma, ó, a gente fez uma pirâmide, né? Uma pirâmide aqui, uma orelha do lado do nosso canto aqui. A gente pega, dá aquela puxada básica para ajustar um pouco essas partes que fica toda desalinhada, desengonçada mesmo, viu, gente? Essa parte aqui fica assim, dessa forma. E a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 carreiras. Carreira de ida e volta, sempre reduzindo aqui um bloquinho. Agora, eu vou cortar aqui esse fio. Cortei aqui o meu fio, a gente pode fazer o arremate aqui dessas partes. E agora, a gente vai para o outro lado, ó, que fica na mesma posição, que é aqui do outro lado. Sempre observando lá a carreira frente e verso que eu comecei, então, eu vou ter que virar aqui o meu trabalho, porque aqui está no avesso, ó. Então, eu viro assim para observar e deixar essa carreira que eu vou iniciar pela frente também. A gente tá trabalhando frente e verso, mas tem que observar essas partes bem direitinho para não ficar estranho aqui as carreiras invertidas. Então, assim, dessa forma, eu vou começar novamente do mesmo jeito aqui do outro lado. A gente fez esse canto, aqui do outro lado eu vou começar da mesma forma. Então, eu pego aqui o meu fio, vou dar 2 laçadas, seguro, vou aqui no leque do canto, ó, e vou fazer a mesma coisa. Busco uma laçada, tiro 2, busco novamente e tiro 2. Fiz o meu ponto alto, faço uma correntinha e agora eu vou fazer aqui todo novamente. Eu vou fazer o total de 7 bloquinhos até chegar lá no canto. Chegando aqui nessa parte, eu volto novamente e vamos trabalhar a carreira de ida e volta do mesmo jeito que fizemos aqui nesta parte. Igualzinho, é só se você quiser, só voltar o vídeo e acompanhar tudo novamente, porque é exatamente igual. E aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição. Do mesmo jeito que fizemos aqui nessas pontas, a gente vai fazer aqui do outro lado para ficar exatamente igual. Prende o fio aqui nessa ponta, vai trabalhar até o leque, 7 bloquinhos, depois 6, depois 5, enfim. Carreira de ida e volta de redução até ficar com apenas um bloquinho no final. Do mesmo jeito que a gente fez essa parte, a gente vai fazer todos os outros 3 lados, exatamente iguais. Completei a repetição dos meus cantos, aqui fiz os meus arremates dos 4 lados, a mesma repetição, como eu mostrei para você, a mesma repetição aqui dos 4 lados. E coloquei aqui todos os meus arremates, fiz os arremates para não atrapalhar aqui na próxima carreira. E agora, eu vou pegar essa cor aqui, que a gente fez nessa parte aqui da nossa decoração de cores. Lembrando que ele pode ser feito em 2 cores também, é só você fazer a sequência aqui alternando em 2 cores apenas, que vai ficar um trabalho perfeito também. Agora, vamos começar as nossas carreiras circulares, que acabou todas as nossas carreiras aqui de montagens. Então, eu vou dar aqui 2 laçadas no meu fio. 2 laçadas na minha cor mais escura. Vamos entrar aqui no canto lá do trabalho, aqui. Vou passar para esse lado aqui.
Vamos iniciar aqui sobre o bloquinho de base. Então, aqui eu vou pegar uma laçada, ficou com 3, tiro 2 e tiro 2. E aqui eu vou colocar mais um ponto junto com esse. E no próximo, também 2 pontos no mesmo lugar. No próximo, também eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar, para fazer aqui a minha curva. Vou entrar no intervalo e vou colocar aqui 3 pontos altos aqui no intervalo. Vamos lá, 3 pontos altos. 3 pontos altos, faço 2 correntinhas. Aqui eu não vou pular um espaço no primeiro espaçozinho aqui do canto. A gente fez os nossos 3 pontos altos, aqui eu vou no próximo mesmo, e aqui dentro do próximo, depois de 2 correntinhas, eu vou colocar 4 pontos altos. Aqui nessas sequências circulares, eu vou fazer uma sequência com bloquinho de 4 pontos. E assim, eu sigo colocando 2 correntinhas de intervalo, pulo um espaço, agora eu começo a pular um espaço, depois do meu canto, não pulei intervalo, fiz o meu bloquinho. Agora, no próximo, a gente pula e vamos pulando intervalos e fazendo a repetição de 4 pontos altos até a gente chegar lá no nosso canto. Então, a gente vem 4 pontos altos, 2 correntinhas, pulo um espaço, vou para o próximo e faço aqui 4 pontos altos. Bloquinhos agora com 4 pontos. 2 correntinhas, pulo um intervalo, vou para o próximo, bloquinho com 4 pontos altos. Sempre fazendo agora 4 pontos altos nessas carreiras circulares aqui. Faço 2 correntinhas, pulo um espaço, sempre pulando um espaço, e vou para a sequência de 4 pontos altos. Meu vizinho tá brincando com o furadeiro, gente. Não sei se tá dando para perceber no vídeo, mas vamos lá. 2 correntinhas, pulo um espaço, vou para o próximo e trabalho 4 pontos altos. Por que estamos colocando 4 pontos altos? Para fazer um melhor alinhamento aqui desta parte, para não ficar repuxado, porque eu percebi que tava faltando aqui mais pontos, gente. Então, vamos fazer bloquinhos de 4 pontos altos. Então, pulo um intervalo, vou para o próximo e vamos fazendo a sequência com bloquinhos de 4 pontos altos. 2 correntinhas, pulo um espaço e aqui dentro do canto, lá da minha base do início, aqui é o canto do nosso square de base, bem no meio do nosso tapete. Então, aqui eu vou colocar 4 pontos altos também. E sigo na repetição, 2 correntinhas, pulo um espaço e faço 4 pontos altos. E assim, a gente vai fazer aqui do outro lado, essa mesma sequência que acabamos de fazer nessa parte, ó. Fica um alinhamento melhor, colocando 4 pontos altos, fica um tapete mais reto aqui nesta parte. Então, a gente vai fazer do outro lado a mesma repetição. Chegando aqui no canto, eu volto com você para tirar todas as suas dúvidas. Completando a sequência aqui até o final do nosso início, até chegar aqui no outro canto, deu um total de 15 bloquinhos de 4 pontos altos. Você confira bem certinho se está com os 15 bloquinhos com 4 pontos altos, porque como a gente estava fazendo a sequência aqui com 3 pontos, às vezes a gente pode se confundir. E aqui eu dei umas confusão também de vez em quando. São bloquinhos de 4 pontos altos para fazer um melhor alinhamento aqui dessa parte, para o nosso tapete ter um caimento melhor. E aqui no final, a gente faz 2 correntinhas, como eu disse aqui no início, não vamos pular o espaço, vamos entrar aqui no intervalo, e aqui no intervalo eu já faço aqui, ó, 3 pontos altos dentro dessa argola de correntes.
já faço 3 pontos altos. E em cada um desses pontos de base aqui do meu bloquinho, eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. Cada um dos pontos aqui do bloquinho, 2 pontos no mesmo lugar. 2 pontos de base em cada um dos pontos altos de base aqui do nosso bloquinho de 3 pontos. E aqui do outro lado, eu faço o total de 3 pontos altos aqui dentro do intervalo, 3 pontos altos. Assim, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O total de 12 pontos aqui no nosso canto. E a gente volta a fazer a sequência, 2 correntinhas, não vamos pular espaço aqui de base, não vamos pular, vamos para o próximo. E aqui já começa a fazer a repetição dos bloquinhos novamente, que são os bloquinhos de 4 pontos altos. E iniciando aqui no canto, não pulei espaço de base, ó, a gente ficou com o nosso canto sem pular intervalo de base. E agora, a gente começa a pular, faço 2 correntinhas, pulo um espaço e continuo a sequência dos nossos 4 pontos altos. E assim, a gente faz toda a nossa carreira, sempre colocando 4 pontos altos, 2 correntinhas, pula um intervalo de base e vamos fazendo aqui toda a nossa carreira. Todos os outros cantos é exatamente igual e eu vou completar aqui a minha sequência e eu já te mostro tudo bem certinho. Completei a repetição da minha carreira com um total de 15 bloquinhos na parte do comprimento e aqui na parte da largura temos o total de 7 bloquinhos de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos de 4 pontos altos. E aqui eu vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo lá no ponto do início, eu fiz os 3 pontos altos aqui, porque temos nos nossos cantos uma sequência de 12 pontos altos aqui nos cantos. Então, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Cortei lá o meu fio, perceba que a nossa carreira está bem torta, olha, eu sempre mostro em todas as minhas aulas todo o aspecto que tá a carreira, para você ter uma noção de como que vai ficar aí o seu trabalho e não ter dúvidas que está errado. Não está, gente, está tudo certo. Aí, aqui, peguei a minha cor mais clara, dou 2 laçadas assim na minha agulha. Vamos entrar nesse primeiro intervalo depois da sequência de 12 pontos aqui do canto. Eu cortei o meu fio aqui nessa parte, vou entrar aqui nesse intervalo. Então, dei 2 laçadas na minha agulha, puxei aqui o meu fio, solto 2 e solto 2. E fiz o meu primeiro ponto alto. Vamos completar aqui o nosso bloquinho de 4 pontos, lembrando que são bloquinhos de 4 pontos altos aqui na parte das nossas carreiras circulares. E assim, bloquinho de 4 pontos, vamos fazendo a sequência até chegar lá no canto. 2 correntinhas e o nosso bloquinho de 4 pontos altos até a gente chegar lá no nosso canto. E no canto, eu já volto com você. O total de 16 bloquinhos aqui do início até chegar aqui na parte do canto, 16 bloquinhos aqui. Fiz 2 correntinhas, agora a gente vai pular 2 pontos de base. 1, 2, vou fazer uma sequência de 2 pontos, um em cada ponta de base, 1 e 2. No próximo, que dá em cima do aumento, a gente vai colocar 2 pontos. 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo, 1 ponto alto. No próximo, 2 pontos no mesmo lugar, novamente. No próximo, 1 ponto alto. E no próximo, vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. E aqui no final, eu faço apenas um ponto alto. E a nossa sequência aqui do canto ficou da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. O total de 11 pontos. 2 aqui no início, 2 pontos juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos e um ponto aqui no final. E assim, a gente completou a sequência de 11 pontos aqui no nosso canto. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou pular esses últimos 2 aqui, que a gente pulou 2 no início e 2 no final. E, novamente, faço aqui a minha sequência de 4 pontos altos. Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado, a gente vai continuar com a sequência de 4 pontos altos aqui na nossa parte da largura também. E em todos os outros 4 cantos, vai ser a mesma repetição. Finalizando aqui a nossa segunda carreira circular de ponto bloquinho, aqui na parte da largura, temos o total de 8 bloquinhos. Na parte do comprimento, aqui a gente tem 16 bloquinhos na parte do comprimento. E aqui, fiz 2 correntinhas, a mesma repetição em todos os cantos. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto alto falso, fecho aqui e vou cortar o meu fio. Vamos pegar essa cor mais escura aqui novamente. Cortei o meu fio, peguei aqui a minha cor mais escura, vou dar 2 laçadas assim no meu fio, vou entrar aqui no canto do meu trabalho, bem aqui no canto, vou fazer apenas 2 pontos aqui, vou fazer o meu ponto alto falso e vou fazer mais um ponto, assim, dessa forma. Aí, eu faço 2 correntinhas e vou continuar a repetição aqui dos 4 pontos altos aqui, até a gente chegar lá no canto. Então, vamos lá, continuando a repetição de 4 pontos altos, 2 correntinhas até chegar no canto. Completei aqui até o final, e aqui no final eu faço 3 pontos altos no início aqui da nossa parte de contagem do canto, dos nossos pontos altos aqui. E eu vou trabalhar aqui no canto, ponto alto sobre ponto alto, a mesma sequência, fazendo ponto sobre ponto aqui e colocando aumento sobre aumento, ou seja, trabalhei 3 pontos altos, ponto sobre ponto, e aqui em cima do aumento eu vou fazer aumento, vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. Próximo ponto, um ponto alto, próximo, um ponto alto, e aqui no segundo ponto do aumento, a gente vai colocar 2 pontos juntos, 2 pontos no mesmo lugar. Agora, trabalho ponto alto sobre ponto alto. E aqui no aumento, eu faço aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Trabalho ponto sobre ponto aqui no último ponto. E agora, no intervalo da correntinha, eu faço 3 pontos altos, como a gente fez lá do outro lado. E assim, a gente faz o nosso canto desta forma. Vamos conferir certinho toda a quantidade de pontos altos aqui completa do nosso canto. Ficamos aqui com 3 pontos, tem 3 pontos de cada lado no intervalo, a gente vai contar eles também. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Temos aqui o total de 20 pontos altos no canto, e a gente fez 3 aumentos aqui, os aumentos que a gente vem seguindo lá desde o início, ok? Então, vamos lá, continuar a nossa sequência. Aqui no final, eu faço 2 correntinhas e continuo fazendo 4 pontos altos em todos os intervalos. E desta forma, a gente vai completar toda a sequência dessa última carreira aqui de bloquinho. Essa é a última carreira de bloquinho que a gente vai fazer para a gente começar a fazer o nosso bico de acabamento. Então, vamos lá. Fazendo aqui os nossos bloquinhos de 4 pontos altos com 2 correntinhas de intervalo. E eu encontro com você na finalização da carreira. E aqui na nossa última carreira de repetição de bloquinhos, a gente ficou com 20 pontos altos aqui nos nossos cantos. Confira tudo bem certinho. A gente tem 20 pontos altos. A gente tem um total de 7 bloquinhos de 4 pontos altos aqui na nossa largura. 7 bloquinhos
de 4 pontos altos na largura. E aqui na parte do comprimento, a gente tem um total de 15 bloquinhos aqui de 4 pontos altos. 15 bloquinhos de 4 pontos altos. E aqui no final, para fechar, a gente faz mais um ponto aqui dentro do intervalo, porque a gente tinha feito o início com apenas 2. Faz mais um ponto para completar a sequência de 20 pontos altos aqui do canto. E eu fecho com um ponto baixíssimo e vamos aqui cortar esse fio. Cortei lá o meu fio, peguei aqui a minha cor da base, lá do início do meu quadrinho, é com essa cor que a gente vai fazer o bico de acabamento. Vou dar 2 laçadas aqui no meu fio e eu vou virar o meu tapete para não ficar muito arremate sobre arremate aqui na parte. Eu vou virar e vou aqui para o meu outro canto. Vou entrar aqui dentro desse último ponto alto. Busco uma laçada, busco uma, tiro 2, busco novamente, tiro mais 2. Dentro dos intervalos de 2 correntinhas, a gente vai fazer apenas um ponto alto. E assim, a gente vai fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Apenas uma carreira aqui de pontos altos. Então, vamos trabalhando ponto sobre ponto, fazendo aqui uma carreira de pontos altos. No intervalo das 2 correntinhas, um ponto alto. E sempre trabalhando ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo da correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. E nos cantos, nesta carreira, a gente não vai colocar aumentos, a gente só vai fazer ponto sobre ponto, ok? Então, é somente uma carreira de pontos altos aqui no início do nosso bico. A primeira carreira do bico, somente pontos altos, sem colocar aumentos. Completei a repetição aqui até o final, gente, eu quero dar uma dica muito importante. Tá vendo esse alinhamento de leque aqui? Você vai vir aqui e vai puxar literalmente a orelha deles assim, bastante aqui para encaixar essa parte, porque essa parte ela fica toda juntinha. Então, a gente vem aqui e puxa as orelhas aqui desses leques, para que eles tenham um encaixe melhor aqui nessa parte e fica mais reto, fica mais alinhado. Então, a gente vem aqui e puxa com força mesmo, só a parte dos leques aqui, ó, para poder encaixar melhor e ficar mais alinhado essa parte. Aqui também, na parte aqui da largura, você vem e faz a mesma coisa, para dar um alinhamento melhor, um encaixe melhor aqui nessa parte, porque na parte dos leques fica tudo tumultuado, fica amarrotado. Então, a gente puxa para alinhar o tapete aqui nessa parte e ficar mais retinho, um tapete mais posicionado. E agora, na nossa próxima carreira, trabalhei apenas ponto sobre ponto, sem fazer aumento, ponto alto no intervalo da correntinha, ponto sobre ponto em todos os pontos aqui da nossa carreira. Não tem necessidade de contar ponto sobre ponto, porque a gente fez aqui a contagem anterior e a gente trabalhou um ponto alto no intervalo da correntinha e ponto sobre ponto. Então, sem necessidade de contar aí os pontos bem certinho. E aqui, fechei a minha carreira no ponto alto. Vou subir 3 correntinhas para a altura de um ponto alto. No próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. E aqui, contando com as 3 correntinhas, a gente vai fazer uma sequência de 5 pontos altos. Então, subi as 3 correntinhas e fiz mais 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, vou pular 2 pontos, 1, 2, e vou fazer a sequência de 5 pontos altos. Ponto sobre ponto, 5 pontos altos. Um bloco aqui, um motivo de 5 pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. O total de 3 correntinhas, pulo 2 pontos, 1, 2, e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos, 1, 2, e faço aqui
a sequência de 5 pontos altos, assim, desta forma. E assim, completando a sequência do mesmo jeito até chegar no canto, gente. E aqui no canto, não vai bater bem certinho assim, os lugares, não. E em 2 lugares aqui na nossa parte do canto, pode ficar mais para baixo ou pode ficar mais aqui para o meio, enfim. Em 2 lugares aqui do canto, a gente vai pular um ponto de base só, coloca o nosso ponto baixo e pula um ponto e coloca a nossa sequência. E aqui também. Enfim, em todos os cantos, em 2 motivos aqui dos cantos, pode ficar mais assim e aqui, ou esse e esse, enfim. Em 2 lugares aqui do canto, a gente vai pular apenas um ponto e não 2 pontos, igual a gente fez aqui nossa parte reta. Fez a sequência pulando apenas um ponto, aí na parte reta a gente começa a pular 2 pontos novamente, até chegar aqui na parte do canto e em 2 lugares pular assim, dessa forma, deixando o intervalo apenas com um ponto, e eu já te mostro. E assim, vamos conferir aqui bem certinho, como eu disse para você, em todos os cantos, em 2 lugares, eu pulei apenas um ponto de intervalo. Em todos os cantos, eu pulei em 2 lugares, um ponto de intervalo, em 2 motivos aqui do meu canto, ó. Nesse aqui, ficou um pouco mais para cima, nesses 2 lugares aqui. Nesse aqui, já ficou nesse e nesse lugar, ficou aqui mais pra ponta. E assim, eu fui alternando nos cantos. Aqui do outro lado, também ficou nesse lugar e nesse aqui, igual ao outro lado invertido. E aqui nesse também ficou igual ao outro lado invertido também. Ficou nesse lugar e nesse lugar. Enfim, em todos os cantos, em 2 lugares, eu pulei apenas um ponto de base, em 2 lugares aqui em todos os cantos. Não ia bater exatamente certinho, não. Chegou no canto, é só se lembrar que em 2 motivos, a gente não vai pular 2 pontos de base em cada lugar, ok? E aqui em toda a minha base, em toda essa primeira carreira, a gente ficou com um total de 32 motivos de 5 pontos altos. Temos aqui o total de 32 motivos de 5 pontos altos em toda essa carreira. Agora, vamos fechar para a gente começar a nossa próxima carreira. Eu fecho aqui no ponto da correntinha, lá na terceira correntinha, eu fechei com um ponto baixíssimo. Agora que eu faço uma correntinha e no mesmo lugar eu vou colocar um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer 4 correntinhas. 4 correntinhas, vou entrar aqui no último ponto alto lá do meu motivo, faço um ponto baixo. Na argola de correntinha, faço mais um ponto baixo. Aí, a gente fez 2 pontos baixos. Aqui, eu vou colocar 5 correntinhas. 5 correntinhas, vou entrar na argola, novamente, um ponto baixo. No ponto alto de base, um ponto baixo. Agora, eu faço 4 correntinhas. Vou pular os 3 pontos, vou lá no último ponto, faço um ponto baixo. No intervalo aqui da correntinha, faço um ponto baixo. E assim, eu fiz a sequência de 2 pontos baixos aqui. Novamente, 5 correntinhas. Entro na argola, faço um ponto baixo. No ponto alto aqui de base, faço um ponto baixo. E agora, 4 correntinhas. Pulo os 3 pontos, vou no último, faço um ponto baixo. E a sequência vai ficando assim, desta forma. E aqui na argola de correntinha, um ponto baixo. Faço o total de 5 correntes. Entro na argola e faço um ponto baixo. Aqui, sob o ponto alto, um ponto baixo. Faço o total de 4 correntinhas. Vou fazer um ponto baixo no último ponto aqui. Na argola de correntinha, um ponto baixo.
E dessa forma, a gente vai fazer por toda a carreira. Completei toda a repetição das nossas argolas, aqui, tudo bem certinho. A nossa carreira de argolas, faça um ponto baixo na argola de correntinha, na última aqui, faz o ponto baixo. Vou entrar no ponto baixo inicial, vou fazer o ponto baixíssimo e vamos para a nossa próxima carreira. Vou entrar aqui na argolinha de correntinha e vou caminhar com 2 pontos baixíssimos aqui. E bem aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Vou dar a laçada na agulha e vou aqui para a argola de correntinha. Se você quiser, você pode colocar uma correntinha aqui antes de começar a fazer os seus 11 pontos altos nessa argola que fica de alinhamento aqui com essa parte do detalhe aqui do nosso modelo, aqui nessa parte. Então, aqui dentro, eu vou colocar 11 pontos altos aqui dentro. A gente vai fazendo a sequência de 11 pontos altos aqui dentro. Fiz 11 pontos altos, você pode só vir e fazer o ponto baixo aqui dentro. E também pode fazer uma correntinha e faz o ponto baixo aqui. Depende aí do tamanho do seu ponto. Se for menorzinho, não precisa de correntinha. Se for maior, assim, pode colocar uma correntinha de intervalo. Então, eu faço uma correntinha e vou aqui de alinhamento com detalhe do meu ponto. Ponto baixo é aqui no nosso motivo, acima dos 5 pontos altos. Aqui é o ponto baixo. E a gente faz os 11 pontos aqui na argola, que fica sob o detalhe do nosso bico. Aqui a gente faz os nossos 11 pontos altos. Então, vamos lá fazer a nossa sequência desta forma até o final. Fiz os 11 pontos altos, vou fazer uma correntinha e faço o ponto baixo na argola aqui de corrente. Faço uma correntinha, enfim, vamos lá continuar essa repetição até o final. Completei a repetição até o final, e aqui uma correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo lá no ponto baixo inicial. E assim, vamos para a nossa última carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo lá na minha correntinha de intervalo. E também aqui no primeiro ponto alto, que a gente não vai trabalhar ele. Então, faço um ponto baixíssimo nele. E aqui no próximo, eu também faço um ponto baixíssimo pra gente subir com 4 correntinhas aqui. 4 correntinhas, dou laçada e vamos trabalhar uma sequência de 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Fiz 2 pontos altos, agora eu faço 3 correntinhas para fazer um ponto picô com 3 correntes. E vamos fechar aqui o nosso ponto picô. Novamente, trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E aqui, eu vou fazer um ponto picô com 5 correntes. Faço 5 correntes e fecho o meu ponto picô. Laço, e embaixo aqui do meu ponto picô de 5 correntes, eu vou fazer um ponto alto junto com o ponto alto anterior, assim, dessa forma. E no próximo ponto, faço um ponto alto. Novamente, 3 correntes para um ponto picô e fecho aqui o meu ponto picô. E vou trabalhar a sequência de 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui eu faço uma correntinha e vou fazer um meio ponto aqui no próximo ponto alto. Então, vou no próximo ponto alto e faço aqui um ponto alto sem terminar de fechar. Eu laço novamente, vou pular o primeiro ponto aqui do próximo motivo, vou para o próximo e laço aqui o meu meio ponto, o ponto sem terminar de fechar. Fico com 3 laçadas e fecho todas juntas. Faço uma correntinha, laço, vou para o próximo ponto alto
e faço um ponto alto. E aqui fica assim, dessa forma, 2 pontos fechados juntos pra gente fazer o próximo motivo. Aí, eu laço e faço mais um ponto alto, que é a sequência de 2 pontos, e faço um ponto picô com 3 correntes. Faço aqui o meu ponto picô e novamente 2 pontos altos, uma sequência de 2 pontos altos aqui no meu motivo. 5 correntinhas para um ponto picô com 5 correntes, fecho aqui o meu ponto picô, laço e embaixo do ponto picô, lá no ponto alto anterior, eu faço mais um ponto alto junto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas e fecho aqui o meu ponto picô de 3 correntes. E agora, trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui no final, uma correntinha, dou a laçada e vou fazer aqui no próximo ponto alto, nesse aqui, um meio ponto alto sem terminar de fechar. O ponto alto com a laçada sem terminar de fechar. Eu laço novamente, vou pular o primeiro ponto, vou para o próximo e pesco aqui um ponto alto sem terminar de fechar. E agora, eu laço e fecho todas essas laçadas. Faço uma correntinha e vou continuar a sequência. 2 pontos altos, um em cada ponto de base, um ponto picô de 3 correntes, fecho aqui o meu ponto picô de 3 correntes, faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço 5 correntinhas. O ponto picô de 5 correntes, um ponto picô maior. E aqui, abaixo do ponto picô de 5 correntes, eu trabalho mais um ponto alto junto com o ponto alto anterior. No próximo ponto, trabalho mais um ponto alto. Faço um ponto picô de 3 correntes. Fecho aqui o meu ponto picô. E agora, trabalho a sequência de mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha e no próximo, eu vou fazer o ponto alto sem terminar de fechar, para passar de um motivo para o outro. Laço novamente, pulo o primeiro ponto, vou para o próximo e faço aqui o meu ponto alto sem terminar de fechar. E agora, eu fecho as 3 laçadas todas juntas, unindo aqui um motivo ao outro, assim, desta forma. E a gente vai fazer desta forma até chegar no canto. No canto, eu já te mostro. E aqui nos cantos, gente, no meu ponto, a única diferença que eu fiz foi colocar o ponto alto normal, sem ser o ponto alto fechado junto. Aí, chegando aqui na altura dos cantos, em todos esses motivos aqui, 1, 2, 3, 4. Em todos os cantos aqui, eu coloquei ponto alto normal. Comecei aqui a sequência, ponto alto normal, enfim. Mas no seu ponto, se você achar que fica repuxando aqui essa parte, é só colocar mais um ponto alto aqui nesse lugar. Em vez de colocar só um, você pode colocar o outro ponto que está sozinho também, você pode fazer ele, colocar 2 pontos e fechar eles aqui, dessa forma, fazendo a sequência igual a gente fez aqui, 2 pontos e coloca o ponto picô. E aqui você coloca o primeiro ponto, vai ficar a sequência de 2 pontos também aqui nos cantos. E enfim, quando você terminar aqui de fazer toda a sua sequência, todo o seu bico, sempre lembre de puxar aqui a pontinha para encaixar todo o bico, para desamarrotar aqui toda essa parte, você vem aqui e puxa as pontinhas lá, a pontinha maior, para que fique aqui com um degradê, né, bonitinho, parecendo uma escadinha mesmo, o nosso bico de acabamento. Principalmente nos cantos, você vem aqui e dá aquela puxada básica para alongar e encaixar todos esses pontos aqui. Para tirar uma foto melhor, também você pode passar o seu tapete para deixar ele bem alinhado, tirar uma foto bem bonita para fazer as suas gravações, os seus vídeos para vender, que eu sei que meninas acompanham os meus conteúdos, elas vendem os trabalhos delas, outras fazem só para decorar a casa, enfim. E aqui no final, é só
fechar com ponto baixíssimo lá no ponto inicial, porque aqui eu fiz a emenda de ponto normal mesmo, sem ser o ponto fechado junto. E aqui eu vou fechar e vou fazer todos os meus arremates aqui no meu trabalho. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Como você viu, você pode fazer esse modelinho aqui, trabalhando ele em apenas 2 cores, em todas essas sequências aqui de cores que a gente fez. Você pode trabalhar em 2 cores, pode trabalhar em sobra de fios. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau! Obrigado!